Boa noite. Boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler um versículo antes de iniciar. Em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Vamos orar a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio e o dom da vida, pelas tuas misericórdias, Senhor, pelo sacrifício do teu Filho em nosso favor. Deus, agora colocamos nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida, a vida desse povo, Senhor, que está aqui reunido para te adorar na beleza da tua santidade. Que o Senhor venha, Senhor, tirar todos os impedimentos, que o Senhor venha abrir nossas mentes e nossos corações para estudar de ti, Senhor, nessa noite, estudar sobre o conhecimento de Deus. Que o Senhor venha, Senhor, através do teu Santo Espírito, nos ajudar, nos pegar pela tua mão, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus Cristo, amém. Meus irmãos, há 23 anos, eu ainda jovem, né, com poucos cabelos brancos, entrava ali num curso de formação de oficiais, e no primeiro dia eu queria desistir de tudo, porque felizmente ou infelizmente, quando eu cheguei lá, não me avisaram que, por ter sido o primeiro colocado, eu seria o primeiro chefe de turma ou o primeiro xerife. E lá chama assim xerife. É aquela pessoa que fica responsável por toda a turma durante uma semana, pastor Renan. Só que eu era civil e cheguei naquele local e não sabia de nada. E a tropa na minha mão. E era semana 0, que é a semana que separa as crianças dos homens, né? Aí vão ver quem realmente dá para o negócio. E aquele aperto todo, e eu, diante daquela aflição, eu sofri por falta do conhecimento e da experiência que seria necessário naquele momento. Foi uma semana terrível, 5 dias de muito exercício, muita ralação, como chamamos no meio militar. Mas aprove a Deus deixar-nos passar por aquela aflição e continuarmos na corporação por 23 anos. E quando nós falamos de Deus, meus irmãos, quando nós estamos em aflição, que não conhecemos Deus como deveríamos, o que é que nós sentimos? Para que serve o conhecimento de Deus? Será que podemos conhecer a Deus em toda a sua plenitude? Será que Deus é totalmente compreensível? Será que somos capazes de compreendê-lo em toda a sua dimensão, em toda a sua imensidão? É sobre isso que eu quero falar nessa noite, em 50 minutos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas a gente vai tentar. No final eu vou pedir aos irmãos assim uma paciênciazinha, porque eu tenho um compromisso de 9 horas, familiar. Então assim que terminar eu vou pedir para me ausentar, pastor Renan. Aí os irmãos ficam sabendo que não é porque eu tenho... Não, eu quero orar e oro. Sem oração o crente não vive, né? Não, também não. Apesar do Belo estar jogando, mas eu não vou não. Então, 2 perguntas. Podemos conhecer a Deus? Mas você guarda para você essa pergunta, no final a gente... E existe um Deus para ser conhecido? A Bíblia ela traz 3 pressupostos da teologia. É impossível estudarmos teologia e vivermos como cristãos se nós não tivermos esses pressupostos bem definidos em nossa vida. O primeiro é que Deus existe, né? Aí a gente não tem
a Bíblia por si só, ela não tem assim especificamente uma passagem, me entenda, dizendo que Deus realmente existe, mas a Bíblia converge em toda a sua extensão para que nós tenhamos a certeza de que Ele existe. Quando diz lá, no princípio Deus criou os céus e a terra, então nós como cristãos, nós cremos nessa verdade, então nós cremos que Deus existe. Se não for assim, eu não posso crer, eu não posso conhecer algo ou alguém se eu não crer que Ele existe. Por exemplo, quando nós estamos namorando, você quer conhecer a sua namorada porque ela existe. Se fosse algo que não existisse, nós não queríamos conhecer. Então, da mesma forma, um dos pressupostos básicos da teologia é que Deus existe. E a Bíblia prova isso, a revelação geral prova isso, a revelação especial também prova e converge para que Deus existe. O segundo ponto é que, se Deus existe, então Ele pode ser conhecido. E o terceiro ponto, Ele existe, pode ser conhecido e Ele tem se revelado. Então, esses três pressupostos, meus irmãos, eles são interdependentes. Um não sobrevive sem o outro. Então, por que Deus pode ser conhecido? Porque Ele existe. E Deus pode ser conhecido por quê? Porque Ele tem se revelado. Obviamente que Deus se revela na sua medida, né? Nós não vamos ter toda a revelação de Deus, porque Deus é espiritual e Deus é infinito. Nós somos seres humanos finitos e limitados. Mas, nessa conjectura aqui, nessa preposição, eles são interdependentes. Aí eu fiz um gráficozinho aqui, só para a gente entender por que eles são interdependentes. Deus existe como se estivesse movendo as engrenagens. Move a engrenagem que Ele pode ser conhecido e move também a engrenagem dele ser revelado. Então, Deus pode ser conhecido porque Ele existe e também porque Ele tem se revelado. Os irmãos estão entendendo? Eu posso seguir? Então vamos falar um pouco de cada um. Então Deus existe, como eu já falei lá em Gênesis, no capítulo 1, Deus vai se revelar de forma maravilhosa, porque diz assim a Bíblia, no princípio criou Deus. Então a gente já tem a ideia que Deus não é criado, mas Ele existe como Criador. E nós como suas criaturas. Não é? A Bíblia também nos traz lá no Salmo 53, versículo 1. E quem diz que Deus não existe é um nécio ou insensato. A Bíblia vai nos mostrar lá no capítulo 53 essa verdade. Capítulo 53 de Salmo. Diz assim a Bíblia, diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Então a Bíblia chama de tolo aquele que proclama que Deus não existe. Mas tem um ditado popular, né, que diz que até o ateu, nos momentos de aflições, chama por Deus. Quando está nas situações de perigo, diz, ah, meu Deus. Então, a Bíblia nos traz que quem não considera a sua existência é tido como insensato. E aí está o versículo. Para conhecer a Deus mesmo, meus irmãos, é preciso ter fé. É impossível, né? É impossível agradar a Deus sem fé, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que os buscam. Você já imaginou? A gente tem vários paradoxos na Bíblia. Se a gente não tivesse fé, como a gente iria crer? Como a gente iria dizer que aquilo realmente... Ah, eu tenho fé. Porque
Tem muita coisa na Bíblia, tem muito fato, tem muita aqui. Só a fé é que pode nos mover a crer que realmente aquilo ali existe, ou que aquilo realmente aconteceu. E tem muitas, por exemplo, por que Deus criou o homem e depois criou em Gênesis e depois o destruiu no dilúvio? Com o dilúvio. Por que Deus, no princípio, criou todas as criaturas, a partir de Adão e Eva, depois houve a queda, e Deus depois resolveu trazer a redenção através do seu único filho? Parece assim meio estranho. Se a gente não tiver a fé para nos guiar nesse sentido, a gente não creria nessas situações. Porque quem jamais, por exemplo, eu tenho 3 filhos, quem jamais, o pastor Renan tem 2, o senhor daria a sua filha por um monte de miseráveis como nós para salvar? Então é coisa que não, assim, se a fé não movimentar, se a fé não mover a gente não consegue acreditar nessas situações. E é necessário ter fé, e fé nesses 3 pressupostos: fé que Deus existe, fé que podemos conhecer a Deus e fé que Deus tem se revelado, para que nós possamos entender como podemos conhecer a Deus e como, até quanto Ele é compreensível. Amém? Aí é o que nós chamamos de a supremacia da fé sobre a razão. Aí os seminaristas vão, mas não anulando a razão, né? Porque a nossa fé é racional. Inclusive tem um monte de artigos a respeito disso, de Spurgeon, de Sproul, falando a respeito disso. Mas é o que a Bíblia chama de levar cativo todo entendimento. E levar cativo aqui a obediência de Cristo. Está aí, ó, o versículo: as armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Sem fé, nós não podemos tirar uma conclusão do conhecimento que podemos ter de Deus. Precisamos de fé, meus irmãos, para nos apropriarmos das verdades relacionadas a que Deus existe, que Ele pode ser conhecido e que Ele tem se revelado. Será que podemos realmente conhecer a Deus? Podemos? Quanto de Deus podemos conhecer? É justamente a resposta às duas dessas perguntas que nós vamos desenvolver até o final desse estudo. Então, cognoscibilidade de Deus. O que é isso? Cognoscibilidade é que Deus pode ser conhecido. Então, quais são as razões que nós temos que Deus pode ser conhecido? Primeiro, o fato da revelação. Aí nós precisamos pensar o seguinte: existem 2 revelações. A revelação geral, que ela trata da criação de Deus. Depois trata da providência relacionada à criatura durante a história. E trata também a criação na imagem e na semelhança de nós, na semelhança de Deus. O segundo ponto, o fato do ser humano ser criado à imagem de Deus, já falei, e a própria afirmação das Escrituras. Nas Escrituras, meus irmãos, as Escrituras elas vão trazer 2 tipos de conhecimento de Deus. Primeiro, o conhecimento natural. Inclusive, quem viu a aula passada, o pastor André já falou alguma coisa a respeito, que era aquele conhecimento que todas as pessoas têm, até aqueles que não são cristãos, que é um conhecimento que está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 19 ao 21, que diz assim, ó: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido claramente compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis,
porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Então é aquele conhecimento da coisa criada que revela Deus. Essas pessoas tiveram esse conhecimento, mas deixaram de lado, né? Não quiseram saber desse conhecimento. E aí o próprio Paulo está dizendo aqui em Romanos que eles são indesculpáveis por causa de toda malícia, por causa de toda maledicência e por causa de todo abandono que tiveram em relação a Deus e a sua obra. Então esse era o conhecimento natural, e o outro conhecimento das Escrituras era o conhecimento espiritual. É esse conhecimento agora só os regenerados têm, e nós que somos reformados sabemos que a regeneração precede a fé, mesmo sendo concomitantemente, no mesmo instante, mas só pode crer quem realmente é regenerado, não há outra possibilidade. Tem algumas pessoas que defendem que primeiro vem a fé para depois ser regenerado, mas nós cremos. A doutrina reformada, os reformados, nós cremos que a regeneração precede a fé, porque é como que alguém que está nas trevas pode ter fé. Primeiro você é regenerado, e aí nasce a fé dentro de nós, e nós prosseguimos em Cristo Jesus. O que é isso? Esse conhecimento espiritual, ele está lá em João 17:3, vamos ler, por favor. Que conhecimento é esse? João 17:3. Diz assim a palavra do Senhor: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que te enviaste. Em passagem paralela também temos o Salmo 9, versículo 10. Diz assim: os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu jamais abandona os que te buscam. Então, as razões para crer que Deus pode ser conhecido, como está aí, o fato da revelação, o fato do ser humano ser criado à imagem de Deus, porque ele transmite um conhecimento, né? Diz que essa imagem, Paulo vai dizer lá em Colossenses 3:10 que essa imagem regenerada, ela traz o conhecimento de Deus através de nós. E o terceiro ponto é a afirmação da própria Escritura, que, como eu falei, é o conhecimento natural e o conhecimento espiritual. A natureza do conhecimento de Deus, meus irmãos. Primeiro, o nosso conhecimento de Deus é limitado. Por que é limitado, meus irmãos? Isaías 46:5 vai nos dar uma resposta. Ele diz assim: a quem me comparareis, para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis, diz o Senhor. Quem pode se comparar a Deus? Por que o nosso conhecimento é limitado? Porque nós estamos tratando de Deus, a divindade, Espírito infinito, em bondade, em amor, e nós somos criaturas limitadas, humanos, que não conseguimos alcançar o que Deus representa. Mas quem é Deus para nós? Se eu perguntasse ao senhor, pastor Renan, quem é Deus? Um conceito assim, poucas palavras. Me desculpe estar lhe perguntando, mas
Não me bota de disciplina não, como lá, né? Uma palavra só. Deus é Pai. Quem mais se atreveria? Não, não vale repetir não. O livro de João diz, todo o seu capítulo ele diz o que é Deus, não é? Vai dizer que é o pão da vida, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o amoroso, o bondoso. Mas a nossa confissão de fé de Westminster, lá em seu capítulo 2, ele vai dar uma definição assim que a gente vai ter ideia da imensidão de que é Deus. Eu vou trazer ela aqui para vocês terem a ideia. Olha o que diz, ó. Há um só Deus vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e perfeição. Então já aí a gente já não tem condições de a gente chegar, porque nós somos imperfeitos. Ele é um espírito puríssimo, invisível, sem corpo, membros ou paixões. É imutável, imenso, eterno, incompreensível, onipotente, onisciente, santíssimo, completamente livre e absoluto, fazendo tudo para a sua própria glória e segundo o conselho de sua própria vontade, que é reta e imutável. É cheio de amor, é gracioso, misericordioso, longânimo, muito bondoso e verdadeiro remunerador dos que o buscam, e contudo justíssimo e terrível em seu juízo, pois odeia todo o pecado, de modo algum terá por inocente o culpado. Entenderam por que é limitado? É como se fosse tudo. Um copo de 200 ml somos nós, e ele é o infinito. Não tem como a gente receber toda essa sabedoria, toda essa divindade, toda essa bondade, todo esse amor. Mas tem mais. Capítulo 2 diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é o todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas, nós, que trouxe a existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por ela, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele e para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio, para fazer com elas, para ela e sobre ela tudo quanto quiser. Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras, em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura, lhes são devido todo culto, todo serviço, a obediência que ele há bem requerer deles. Na confissão de fé de Westminster, para quem não conhece, meus irmãos, tem esse conceito lá. Quem tiver por curiosidade depois procurar, e embaixo ele tem toda a fundamentação bíblica de cada afirmação dessa. Ele vai lá dar o conceito, e abaixo tem as referências bíblicas de cada afirmação feita no conceito, certo? Então, todo conhecimento nosso é limitado por causa da própria natureza finita do homem. Como o pastor Heber Campos Júnior, ou melhor, Heber Campos Pai, no seu livro O Ser de Deus, afirma, nós temos duas razões, ou duas condições de tornar o conhecimento limitado. Quais são elas? Primeiro, a limitação humana. Nós somos limitados porque, de acordo com aquela definição de Deus, nós não conseguimos abranger. E também existe o conhecimento é limitado porque a limitação da revelação divina. Deus não se revelou em sua completude, né? Não por completo. Obviamente que por questões de busca e por questões
Deus se revela a um mais do que o outro. É por isso que a gente vê algumas pessoas, a gente pensa que tem um conhecimento a mais, mas é porque vai à busca mais do que outros. Mas a revelação do conhecimento é limitada. Posso seguir, meus irmãos? Amém. Primeiro, é limitado e nosso conhecimento. Segundo, é derivado. É adquirido e não intuitivo. Recebemos através da revelação que Deus faz de si e não por nossa própria intuição. O que é isso? Do meio que eu vim, irmãos, eu não nasci em Genebra, né? Não sei se os irmãos todos nasceram em Genebra aqui, mas até 2014 eu fazia parte de outro país. E só vim para Genebra a partir de 2014. O pastor Renan sabe da história. E lá tem essa coisa de intuição, né? Porque está sendo gravado ali, de repente a gente diz o nome e não dá certo. É Genebra. Certo? A gente não nasceu em Genebra, mas tem que ter cuidado, hoje é tudo, né? Mas o que acontece? Lá, vocês estão entendendo? Lá a intuição reina. E o pior, eles são opositores de conhecimento ser adquirido. É uma resistência que parece que a coisa... Mas ainda bem que Deus também trabalha lá, viu, meus irmãos? Eu vim de lá, mas tem gente séria também, né, pastor Renan? Inclusive lá na Consciência Cristã do ano... Tinha assim, quem disse que arminiano e calvinista não se entendem? Se entende. Com algumas divergências, mas se entende. Igual um casal. Então, por quê? Por que adquirido, meus irmãos? Porque existe a revelação de Deus tanto no ato criador quanto na manutenção da coisa criada, né? Que se chamamos de providência. Aí é coisa assim sobrenatural de Deus, porque Deus criou, mas Ele se responsabilizou por toda a história. Se a gente for ver o povo de Israel, né, quanto sofreu, mas Deus sempre estava ali com a sua providência, porque Ele tomava conta do seu povo. E esses conhecimentos nós vamos adquirindo. E dentro do próprio homem também, criado à imagem de Deus, nós fomos criados à imagem e semelhança. Então, meus irmãos, ao passo, obviamente que o bebezinho ele não vai ter conhecimento de Deus, mas o passo que nós vamos desenvolvendo, física e intelectualmente, nós vamos adquirindo conhecimento de Deus também. Por isso que esse conhecimento é derivado, né? Nós precisamos nos dispor, né? E perceber, né? A revelação geral nós percebemos, e a revelação especial nós temos que ir em busca dela, para que esse conhecimento venha para nós. E o ponto mais alto desse conhecimento adquirido é o Verbo encarnado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? A Bíblia diz que Ele estava com o Pai, e Deus assim resolveu se mostrar homem na terra, e mandou seu Filho, para que nós pudéssemos também adquirir conhecimento com Ele, através de tudo que Ele foi feito, da sua obra, da excelência da sua obra, do seu poderio e da sua majestade aqui na terra. Amém? O terceiro ponto é que esse conhecimento é analógico. Por que analógico, meus irmãos? Porque Deus, Ele se acomoda, é uma linguagem de acomodação a nós. Por que acomodação? Porque Deus vai usar uma linguagem que eu e você, ou melhor, usou uma linguagem que eu e você possamos entender. Em toda a sua majestade, em toda a sua infinitude. Imagine se Ele não descesse. A maior prova disso é que Ele desceu como ser humano através do seu Filho Jesus Cristo. E Ele fala conosco de forma que nós possamos entender. Então, é uma linguagem assim, vamos dizer, compreensível. O pastor André, na quarta-feira passada, ele falou a respeito das Escrituras, disse que ela é clara,
A Bíblia realmente é clara, agora por vezes incompreensível. Vocês vão me concordar comigo. Mas é comum. Esse conceito de acomodação, ele vem também de Calvino. Calvino que diz que Deus se acomoda aos seres humanos, no sentido da transmissão da sua mensagem. Quando a Bíblia traz antropomorfismo, que é comparar a Deus a pessoas humanas, com a mão de Deus, o braço de Deus, os ombros, essa coisa toda. E também o antropopatismo, que é dar a Deus a sensação dos humanos, né? São duas formas de linguagem de acomodação nesse sentido. Deus se iguala aos seres humanos nesse sentido da sua estrutura física e também dos sentimentos. Então, para que nós possamos entender, então por isso que o conhecimento ele é analógico, por esse motivo. E o quarto ponto, mesmo sendo limitado, derivado e analógico, todo conhecimento de Deus ele é verdadeiro. Então, é limitado, mas tudo que você conheceu de Deus é verdade. A Bíblia ela toda é verdadeira, né? Apesar de ter algumas inverdades dela, que explicam. Quando Satanás estava tentando Jesus, ele disse assim: se prostra ou se joga, eu te darei todos os reinos. É uma verdade porque está contando a história, mas é uma inverdade porque Satanás jamais poderia dar os reinos, porque os reinos é de Deus. E ele não tem como, não poderia dar a Cristo. Mas todo conhecimento de Deus, ele é verdadeiro. Tudo que nós aprendemos de Deus, limitado, pouco. Tem algo aqui, eu quero abrir um parênteses. Nós precisamos aprender de Deus, meus irmãos. Se é verdadeiro, nós precisamos nos apropriar dessa verdade. O que ocorre hoje assim? Muita gente estuda muito, busca muito conhecimento, mas só para responder as respostas, para ser o melhor, para saber. Mas a Bíblia é nosso guia de regra, de prática. E nós não podemos ler a Bíblia como um gibi. Eu vou ler o gibi, li e deixei para lá. Aqui toda a verdade que nós conhecemos, nós devemos nos apropriar e fazer de tudo para dar uma resposta positiva relacionada àquelas passagens que nós estamos aprendendo. Senão vira um mero, sei lá, um jornal que você lê, um gibi ou coisa parecida. Na Bíblia tem verdades espirituais que nós precisamos praticá-las. É tão lindo quando nós oramos, né? Deus responde. Você ora a Deus e Ele responde na palavra. E é essa palavra que nós devemos nos apropriar dela. Para quê? Para que nós possamos nos aproximar dessa imagem e semelhança que nós fomos criados. Somos regenerados, mas nós temos que seguir um padrão de cristão, não um padrão de costumes, não é isso não, meus irmãos, é se aproximar cada vez mais de Deus através da apropriação da sua palavra, dando resposta positiva. Deus é plenamente conhecido, mas Ele é incompreensível também. Deixa eu explicar para aí não entrar em contradição. Não é que nós não podemos compreender a Deus. Na realidade, essa doutrina ela diz assim, que nós não podemos compreender exaustivamente a Deus. Por exemplo, nós não podemos compreender exaustivamente o Deus que é amor. Nós sabemos algo sobre amor de Deus, mas nós não podemos ir até o fim por causa da sua
da sua divindade, do seu ser espiritual. Tem uma questão de amor de Deus que ele diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira, essa tal maneira é incompreensível para mim e para você. Nós só quem prescruta realmente Deus nesse sentido é o Espírito Santo. Nós jamais poderemos saber a magnitude desse tal maneira. Que tal maneira é essa? Nós até pregamos que é um amor, que foi amor por nós, pecadores, miseráveis, mas não podemos mensurar, porque nós vivemos num sistema de medidas. Nós precisamos, e Deus não é mensurável, Deus não é contido, Deus não consigo colocar Deus num reservatório, vamos dizer assim. Então, é nesse sentido que nós não podemos compreender Deus em toda a sua plenitude. Não podemos fazer um estudo exaustivo. Aí você pode dizer, mas hoje tem tanta. Mas pode procurar aí, por exemplo, liga aí, pastor Renan, um bem conhecido que o senhor sabe aí, doutor que estuda tudo. Sim. Heber Campos Júnior, o pai. Pronto. Ele mesmo diz no livro dele que ele mesmo que ele estude, ele vai galgando, mas vai chegar a um limite que não tem como, não chega a ser exaustivo, por causa da divindade de Deus. Aí tem um versículo de Jó, capítulo 26, versículo 14, ele diz assim, ó: Isso tudo que a gente conhece de Deus, e Heber Campos, pai e filho, conhece de Deus, é apenas a borda das suas obras. Um suave sussurro é o que ouvimos dele. Nisso tudo que conhece é um suave sussurro. Mas quem poderá compreender o trovão do seu poder? Então, nós sabemos apenas um sussurro. Se Deus bradar, a gente não consegue compreender em forma de trovão. Porque podemos conhecer a Deus verdadeiramente, mas não compreendê-lo de forma exaustiva? Primeiro, o sentido metafísico. Ele se refere à imensidão de Deus, é aquela imensidão que eu trouxe lá naquela definição de Deus, lá da Confissão de Fé de Westminster, né? Deus é muito grande, ele não tem medidas, não tem limite. Até o próprio Salomão reconheceu isso quando fez o templo. Olha o que ele disse lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Ele tinha feito um templo, a adoração de Deus, mas tinha a certeza de que Deus não caberia lá dentro, por causa da sua imensidão, por causa da sua falta de medidas, né? E o ser humano tem muito isso, a gente quer medir. Jó também diz lá na passagem do capítulo 36, versículo 26, diz assim, ó: Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. A natureza de Deus é infinitamente distinta da nossa, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Não conseguimos compreender a grandeza de Deus porque o nosso conceito de grandeza está ligado à mensurabilidade. Foi o que eu disse. A gente precisa de algo para medir. Foi como o exemplo do copo e do dilúvio vindo para esse copo. A diferença física é imensa. Deus é infinito em sua grandeza, por isso não podemos ter ideia da sua grandiosa majestade. Ele excede a todo entendimento. Amém? O segundo ponto é o sentido epistemológico. Aí nós vamos entrar que nós não podemos entender, compreender Deus exaustivamente, racional ou intelectualmente.
Olha o que Paulo diz, lá em Romanos capítulo 11, versículo 33 e 34. Ou profundidade de riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Então, meus irmãos, racionalmente e intelectualmente, nós também somos limitados na compreensão de quem é Deus. Tem estudiosos, nós temos hoje uma gama de livros. Na Consciência Cristã lá, o pastor André estava com 8 sacolas de livro, saindo, deixou o dinheiro todinho por lá. Porque quando a gente vê assim, a gente quer tudo, né, pastor Renan? Principalmente quem gosta de... Mas o que acontece é... somos limitados, meus irmãos. No sentido físico, no sentido racional, no sentido intelectual. Quando nos comparamos com Deus, nós somos até... Quando se compara ser humano com ser humano, tem uns mais, tem outros menos, tem aqueles que buscam mais, tem aqueles que buscam menos, mas comparado com Deus, o grande, o nosso Pai, aquele todo Deus que foi visto aqui, nós somos limitados em todos os sentidos. E é impossível compreendê-lo em toda a sua extensão, em toda a sua natureza, em toda a sua espiritualidade. O terceiro é no sentido teológico. O sentido teológico, ele se refere à distância que se tem entre o Deus soberano, Criador, infinito e dependente, e o ser humano, homem, como criatura e dependente dele. Há uma distância enorme nesse sentido. E aí o nosso professor lá, João Alves, ele vai dizer que essa distância ele tem 2 sentidos. O sentido da natureza, nós somos humanos finitos, Deus é espírito infinito, e tem a questão do Deus santo e o homem pecador. Mas para o nosso alento e para as nossas condições e para a nossa alegria, Deus resolveu mandar Jesus Cristo para tirar uma dessas distâncias. E foi justamente a distância entre o Deus santo e o Deus e o homem pecador. Jesus Cristo veio para minimizar ou exterminar com essa distância entre o Deus santo e nós, miseráveis pecadores que somos. Mas atente para uma questão: mesmo Cristo tendo vindo em nosso favor, nós não somos divinos. Nós temos nossos pecados perdoados, entramos no processo, somos regenerados, entrando no processo de santificação, mas não somos divinos. Essa distância ela foi exterminada, porém a distância da natureza permanece. Então, por isso que nós não podemos compreender Deus em todo sentido. No sentido teológico, nós estamos distantes. Nós estamos... Mas aquilo que Deus nos revela é suficiente para que nós sabemos que Ele é o Deus soberano, o único e todo-poderoso, e tem toda a autoridade sobre nossas vidas. É aquele que, em compaixão e misericórdia da minha e da sua vida, Ele mandou seu Filho para morrer por nós. Ou quão grande providência Deus teve conosco. Porque senão nós estaríamos condenados à ira eterna de Deus e não estaríamos dessa forma, alegres pelo dom da salvação, alegres porque somos salvos em toda a sua completude. Amém? Até que hora, meu pastor Renan?
Só para me situar aqui. Certo. Então, visto isso, Deus pode ser conhecido, que a gente chama de cognoscibilidade, e dentro da questão da incompreensão de Deus, nós, como reformados que somos, salvos para sempre, né? Os eleitos que somos. Então, se nós dizemos assim, para que eu vou conhecer a Deus? Se a coroa da salvação Ele já me deu através do sacrifício do seu Filho. Para que eu me apropriar da palavra dele e tentar obedecer? Pastor André também falou que é impossível a gente cumprir toda a Bíblia em toda a sua extensão. Para que a gente conhecer a Deus então, se a gente tem tudo isso? Qual seria o motivo de conhecer a Deus, meus irmãos? Eu abro um parênteses aqui e digo que essa aula, aí a gente tem que juntar essa aula agora com Trindade, que é a próxima, e com os atributos de Deus, que vai ser dado por outro professor. Inverteu, né? Pronto. Então, essa aula de conhecimento de Deus, junto com os atributos de Deus, aí vocês vão ter uma ideia completa do Deus a quem vocês servem, e como pode conhecê-lo realmente, e também da incompreensibilidade dele. Mas para que conhecê-lo? As Escrituras podem nos ajudar. Aí nós vamos para outro instrumento que nos auxilia, melhor dizendo, na visão reformada, é o Breve Catecismo de Westminster. O que é que ele faz? Ele tem um monte de perguntas e as respostas. É maravilhoso isso aí. Está com dúvida? Talvez a sua dúvida esteja lá nas perguntas. Aí ele diz assim, a primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal de nós? Muito bem, meu pastor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Ponto final. Quem passar disso é tudo coisas. Nós devemos nos apropriar dessa verdade. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 36 e 14, versículos 7 e 8. A pergunta seguinte, também do Breve Catecismo do Westminster, vai dizer: que regra Deus nos deu para orientar na maneira de glorificar e nele nos deleitarmos? A palavra de Deus. Não diz lá a resposta: a palavra de Deus que se acha nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento é a única regra para nos orientar na maneira de glorificá-lo e nele nos deleitarmos. Onde está escrito isso? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 15 ao 17. Da mesma forma que a confissão de fé, também o Breve Catecismo faz da mesma forma. Ele dá a resposta e coloca o amparo bíblico para que nós possamos, como os bereanos, verificar se realmente aquilo está de acordo. Certo? Então, se nós nascemos para glorificar a Deus, o único lugar de buscar para nos orientar como glorificar a Deus é a Bíblia. É o único local também que nós podemos nos deleitar. Então, o que é que nós devemos fazer? Ler sempre e meditar, em busca do conhecimento de Deus. Não é fácil? É ou não? Mas ainda tem mais. No livro Conhecimento de Deus, de Parker, ele tem algo maravilhoso. Ele começa a fazer umas perguntinhas também. Ele diz assim: para que fomos feitos? Só que ele, ao invés de responder como lá no Breve Catecismo, ele agora
já dá a resposta combinando esses dois conceitos: glorificar a Deus, nele nos deleitarmos. E onde é que encontramos isso? Nas Escrituras. Então Parker vai dizer: para que fomos feitos? Para conhecer a Deus. Aí ele continua: que alvo devemos estabelecer para nós na vida? Se o nosso é glorificar a Deus, nos deleitarmos e procurar nas Escrituras, então ele resume e coloca também conhecer a Deus. Ele faz outra pergunta: o que é a vida eterna dada por Jesus? Aí ele vai responder agora na Bíblia: o conhecimento de Deus. Esta é a vida eterna, que te conheço, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Está lá em João, capítulo 17, versículo 3. Terminou ainda não, tem mais. Ele ainda pergunta assim: qual a melhor coisa na vida que traz alegria, prazer e contentamento acima de todas as outras coisas? Onde é que está escrito? Que ele, lá no catecismo, nas Escrituras é que a gente acha. Então ele responde nas Escrituras: o conhecimento de Deus. Aí lá em Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz: assim diz o Senhor: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem um forte em sua força, nem um rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Não é a sua força, não é a sua sabedoria, não é? É conhecer o Senhor, que é o primordial para mim e para a sua vida. Tem mais. Das situações em que Deus vê o homem, qual lhe dá mais prazer? De novo, conhecimento dele. Lá em Oséias capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer assim: que prefere conhecimento do que os holocaustos. Então, meus irmãos, o que é que nós devemos fazer? Conhecer a Deus. É impossível o cristão de verdade, né? Diz aí que tem uns cristãos Nutella. Tem isso, tem? E tem um povo de raiz, né? De Genebra. Mesmo quem chegou depois. Mas pelo menos chegou, né? Para encerrar, meus irmãos, eu quero trazer algo que um jovem aos 20 anos, em um dos seus sermões, ele na introdução ele trouxe essa citação que eu vou fazer. Apenas com 20 anos, Charles Spurgeon, ele falou, e quando eu vi falou muito ao meu coração. Ele diz assim, na contemplação de Cristo, existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai, há consolo sobre todas as tristezas. E na influência do Espírito Santo, alívio para todas as mágoas. Então, está difícil a vida? Se deleite nas Escrituras. Se deleite na contemplação do Pai, do Filho e na consolação do Espírito Santo, para que a gente possa passar por essas situações da melhor forma possível, conhecendo que Deus está tanto nas aflições como nas alegrias, que Deus está tanto no momento de desespero como também nos momentos de alegria. Quando nós conhecemos a Deus, nós podemos passar por esse mundo tenebroso que está aí de forma diferente. Quando nós entendemos que Deus é tudo nas nossas vidas e que através do conhecimento dele nós vamos amadurecer e nos armar, né, com as armaduras dele, de forma que possamos enfrentar esse mundo. Muitos não sairão vitoriosos, como é pregado por aí, mas uma certeza é dita: com Deus tudo será diferente.
Com Deus do nosso lado, tudo será diferente. Então, como é que nós conhecemos a Deus? Através do seu manual. Deus deixou escrita a revelação dele para que nós possamos entender como é que ele pode agir em nosso favor. Conhecer a Deus, meus irmãos, é igual aquela ilustração que tem do menino e o pescador. O menino chegou no mar e disse: agora eu conheço o mar. Na primeira vez que o viu. E o pescador disse assim: eu há 20 anos navego pela imensidão desses mares e ainda quero descobrir os seus mistérios. Todos os dois estavam dizendo verdades, só que cada um do ponto de vista deles. Um conhecia verdadeiramente o mar, mas só de maneira panorâmica. O outro conhecia um pouco mais, mas quanto mais ele conhecia, mais ele queria conhecer os mistérios daquilo. Assim é eu e você. Quando nós entramos no cristianismo, nós vemos o mar como o menino viu. Mas a partir do momento que nós vamos andando, caminhando com Deus, nós vamos querer a cada dia mais entender e entender mais esses mistérios de Deus que estão revelados na Bíblia. Quando eu falo mistério, não é a sua escritura. Genebra, né, pastor? Então, o que é que nós podemos perder e não conhecer a Deus? Eu já sou salvo. Glória a Deus por isso. Mas nós podemos perder algo aqui na terra. O pastor Renan pregou domingo e ele foi enfático nisso aí. Nós podemos perder familiares. Nós podemos perder a alegria de viver. Nós podemos perder algo precioso para nós, porque fomos negligentes em relação ao conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus, meus irmãos, nos faz nos livrar disso aí, ó. Para quem não conhece a Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Despreze o estudo de Deus e você estará sentenciando a si mesmo a passar a vida aos tropeções como um cego, como se não tivesse nenhum senso de direção e não entendesse aquilo que o rodeia. Então, negligenciar o conhecimento de Deus é dar liberdade para que as aflições dessa vida o consumam, os tropeções dessa vida o faça cair. Pense nisso, meus irmãos. Se você não tem aquele desejo de buscar a Deus nas Escrituras, retome hoje. Se você já é alguém que já estuda normalmente e procura Deus, faça a partir de hoje. Agora faça de maneira a se apropriar das Escrituras, dando resposta positiva daquilo que você está aprendendo. Deus não quer que você apareça para dar todas as respostas. O que Deus quer é que você tenha um coração circuncisado na presença dEle. Paulo diz isso, que aquela circuncisão lá do passado não era mais necessária, porque agora vinha de dentro para fora. E aí a circuncisão do coração é que é necessária. Nós precisamos amolecer esse coração de pedra. Nós precisamos nos deleitar em Deus. Nós precisamos nos prostrar a cada dia nos seus pés. Como é que eu consigo isso? Orando a Deus e Ele respondendo em sua maravilhosa palavra. Amém? Se alguém tiver algum questionamento, a minha fala se encerra por aqui. Espero que os irmãos tenham entendido que Deus é o nosso único caminho e refúgio. Amém?